Boa noite, todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Eu espero que todos estejam bem. Bom, efetivamente estamos agora aqui no horário de Brasília, 7h01. Então, aos poucos as pessoas vão entrando. Enquanto isso, as pessoas vão mandando suas mensagens aqui para nós. Qualquer erro, qualquer informação, vocês podem mandar para a gente também. Eu sou o Tylisson, eu trabalho na área de Farmed Animals e eu vou trazer para vocês agora a Vânia, que é a nossa diretora executiva, e eu espero que vocês aproveitem a fala da Vânia. Olá, boa noite a todos. É uma alegria contar com todos vocês aqui conosco. Em nome do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, mais conhecido como Fórum Animal, eu dou boas-vindas a todos. Agradecer o trabalho dessa equipe tão importante, né, que tem trabalhado com a gente nesse tema desafiador, mas que tem trazido muito conhecimento e muitos avanços para nós. E dizer para vocês que o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, ele foi fundado em 2000 na cidade de São Paulo, então esse ano nós completamos 20 anos, e que a nossa área de atuação ela é bastante ampla, e nós sempre agimos em todas aquelas práticas onde os animais apresentam grande dor e grande sofrimento. Então, para nós, todos os animais importam, não importa onde eles estejam. Eu sou diretora técnica do Fórum, sou médica veterinária, e ao longo dos 18 anos que eu estou no Fórum, posso dizer para vocês que a gente viu uma grande transformação da nossa sociedade em relação às questões ligadas aos animais. Uma dessas questões importantes foi essa mudança em relação a todo o consumo de produtos de origem animal, né? Então, em 2014, o Fórum, além de todas as ações que já desenvolvia em relação a animais de companhia, animais usados no entretenimento, outras áreas de ação em relação aos animais de produção, a pesquisa com a questão de animais, né? Então, o uso de animais na pesquisa científica, nós também abraçamos de forma bem importante essa atividade. Então, de 2014 para cá, a gente estruturou um grande trabalho que veio caminhando em diversas áreas, né? E hoje nós vamos ter a alegria de mostrar para vocês o resultado desse trabalho feito em especial por essa equipe nos últimos meses. E eu espero que ela seja bastante útil para que vocês possam entender esse universo tão importante que é trabalhar com essa questão dos animais que produzem ovos, né? As nossas galinhas que produzem ovos. Então, eu agradeço a presença de todos. Vou transferir a palavra para que, na verdade, vocês possam aproveitar da melhor forma o evento e todos nós estaremos à disposição para responder as perguntas de vocês e convido que vocês visitem as nossas redes sociais para ter as informações cada vez mais atualizadas sobre diversos assuntos ligados a todas as questões dos animais no país. Lembrando vocês que o Fórum Nacional ele tem uma rede de afiliadas distribuídas nos estados brasileiros, que são muito sólidas e muito importantes e que dão uma energia, né, para que nós continuemos sempre a lutar pelas melhores práticas e as melhores políticas públicas no nosso país pelos animais. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua fala, Vânia. Muito boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Elza, do Fórum Animal. Eu também trabalho na campanha de animais em situação de fazenda, junto com o Tylisson. E agora eu vou apresentar para vocês a nossa primeira palestrante, a Mariana Roidel Peixoto. A Mariana, ela é pesquisadora em bem-estar animal e etologia aplicada. Ela faz pós-doutorado na Universidade de Guelph. Possui um forte histórico em bem-estar e comportamento de galinhas e é especialista em diagnóstico de bem-estar de animais de fazenda. Boa noite, Mariana. Muito obrigada pela sua presença. Fique à vontade para compartilhar seus slides, conforme você achar melhor. Eu só quero avisar o pessoal que está nos assistindo no YouTube, na descrição do evento, nós temos um link de formulário para perguntas aos palestrantes. Nós iremos olhar todas as perguntas por lá. Pedimos que quem tiver alguma pergunta para o palestrante envie pelo formulário, ok? Muito obrigada novamente e boa palestra. Obrigada.
Bom, pessoal, primeiramente é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito ao convite do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. É um prazer estar participando da divulgação de um relatório tão importante e de poder conversar com vocês sobre algo tão complexo, mas tão importante quanto a transição de galinhas poedeiras para sistemas fora de gaiolas. Então, vocês estão vendo meus slides aí, vou começar aqui com a minha fala. Bom, então a gente sabe que existe uma tendência mundial de retirar as galinhas de gaiolas convencionais. Entretanto, essa transição para sistemas fora de gaiola é apenas o começo de uma mudança muito complexa, que abrange inúmeros fatores e que exige muito preparo e planejamento. O meu objetivo na noite de hoje é de explicar por que essa transição é importante e por que ela está acontecendo. Além disso, eu quero mostrar para vocês os diferentes aspectos que ela envolve e que vão muito além de tirar os animais da gaiola, como o título da minha palestra diz. Para terminar, eu vou abordar os pontos que devem ser considerados e que devem ser ponderados para a gente realizar uma transição que seja boa para o animal, para o produtor e para o consumidor. Eu também gostaria de falar que a minha visão é completamente científica e embasada em estudos científicos que ponderam tanto o lado positivo quanto o lado negativo de todos os sistemas, e é isso que eu quero apresentar para vocês hoje. Então, vamos começar fazendo uma pergunta muito importante. Por que retirar as galinhas de gaiolas? O sistema de gaiolas convencionais é um sistema extremamente fortalecido e podemos dizer que é muito bem sucedido. Por quê? Porque existe desde a década de 30, há mais de 100 anos, e esse sistema, sim, tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos, e é isso que eu quero abordar com vocês hoje. Aqui a gente tem uma tabela que situa todos os pontos positivos e negativos, não todos, mas pelo menos os mais importantes, em 3 diferentes categorias: manejo, saúde e comportamento. A gente não vai ter tempo hoje de abordar ponto por ponto, mas o que eu gostaria de ressaltar é que quando a gente fala dos pontos positivos da gaiola convencional, a gente vai falar principalmente da facilidade de manejo. Nós vamos ter um ambiente extremamente restrito, com 5, 7 animais que estão em uma gaiola que pode ser vista por todos os lados, que quando o manejador passa e faz o controle desses animais, ele tem a visão imediata da situação de todos os animais lá dentro. Então, o manejo é muito facilitado. Além disso, a saúde das aves em relação a condições sanitárias, infestações parasitárias, também é muito beneficiado. Por quê? Porque as aves vão estar separadas das suas fezes, da esteira de fezes. Então, a questão da saúde vai ser um ponto positivo do sistema de gaiolas convencionais. E também a gente vai ter aquele sistema que é feito para produção, correto? Então, assim que a galinha bota o ovo, esse ovo vai rolar para a esteira de ovos em um ambiente afastado do animal, e aí o produtor vai ter o seu ovo imediatamente de fácil acesso, correto? Então, a gente vê que a questão da saúde, manejo e produção são os principais pontos positivos das gaiolas convencionais. Mas vamos falar dos pontos negativos. A gente vai ter uma ave que vai estar sendo criada em um sistema extremamente restrito, sem a possibilidade de nenhuma movimentação, de nenhum exercício. Isso vai prejudicar imensamente o seu tecido muscular e o seu tecido ósseo. Então, a gente vai ver animais com uma alta frequência de osteoporose, que pode levar a fraturas. Além disso, a gente vai ter uma ave que vai estar posta em um ambiente que não permite a expressão de nenhum tipo de comportamento natural. E esses pontos negativos, se a gente parar para pensar, eles não afetam a produção de ovos. E aí que está a pegadinha, aí que está a explicação de por que esse foi um sistema considerado muito forte, bem sucedido, por tantos anos. Porque o ponto de vista era apenas a produção. Entretanto, de algumas décadas para cá, a questão do bem-estar animal e a necessidade de levar em consideração como esse animal está, começou a crescer.
Falando de bem-estar animal, eu vou explicar para vocês a maneira que eu vejo o bem-estar e que eu acho que é fácil de ser compreendida por todos. O conceito dos 3 círculos é um conceito que explica o bem-estar animal através de 3 diferentes categorias. A primeira diz respeito ao estado físico do animal. Então, a gente fala de saúde, de produção. O segundo círculo, ou a segunda categoria, diz respeito ao estado natural do animal, que fala de seu comportamento natural. E a terceira, do estado mental, das experiências afetivas que esse animal tem. Um adendo aqui é que quando eu falo de experiências afetivas, pode parecer uma palavra interessante quando a gente está tratando de galinhas, porque a gente pensa nas experiências afetivas que temos com a nossa família, com os nossos conhecidos, mas a experiência afetiva que estamos tratando especificamente nesse caso são as experiências que podem ser medidas cientificamente e que já foram mensuradas inúmeras vezes cientificamente, como, por exemplo, a ocorrência do medo, da ansiedade, do estresse. Então, é isso que eu estou falando quando abrangemos aí a parte de experiência afetiva. Agora, vamos voltar na gaiola convencional e ver se a gente consegue fazer um equilíbrio entre esses 2 pontos. Porque o bem-estar animal vai ser o equilíbrio e vai ser essa intersecção entre os 3 círculos, correto? Então, se a gente fala da saúde física, do estado físico, falando da saúde e produção, realmente, positivo, pode ser um círculo que vai crescer aí, quando a gente fala das gaiolas convencionais. Em relação a comportamentos naturais, vai ser um círculo que vai ser muito pequeno, porque a ave não tem habilidade nenhuma, praticamente, de expressar os seus comportamentos naturais. E, em consequência, essa incapacidade, inabilidade de expressar os seus comportamentos naturais vai afetar a experiência afetiva, o estado mental da ave. Então, em vez da gente ter 3 círculos e uma intersecção representando o bem-estar animal, agora a gente vai ter 3 círculos sem intersecção nenhuma. Então, quando a gente fala de gaiolas convencionais, a gente não está falando de bem-estar animal. Não é possível ter bem-estar animal dentro de gaiolas convencionais, ok? E aí fica a pergunta, então se a gente não vai usar gaiolas convencionais, será que isso significa que todas as aves vão ser criadas desse jeito? No pasto, do lado de fora, com acesso ao ambiente externo? E a resposta é que não. Os sistemas de produção de aves, eles são muito amplos, muito variados, e não existe uma resposta perfeita para a pergunta de qual é o melhor sistema. O que existe são diferentes tipos de sistema e diferentes tipos de produtores que vão adaptar o seu sistema para a melhor realidade, tanto das aves quanto da produção. Então, vamos falar dos sistemas alternativos. Sistemas alternativos, como o nome já diz, são aqueles que vêm oferecer uma alternativa para as gaiolas convencionais. Vocês vão ver aqui que eles podem ser categorizados em diferentes grupos, sendo que o primeiro são os sistemas alternativos que são realizados fora da gaiola. Mas, muito curiosamente, para alguns, também temos os sistemas alternativos dentro das gaiolas. São sistemas que são denominados gaiolas mobiliadas coloniais, e apesar de estarem ainda dentro de gaiolas, esses animais estão em um ambiente muito maior, tanto na questão de largura, quanto na questão de altura, em grupos maiores. Então a gente tem grupos que variam entre 40 a 80, 100 animais, e essas gaiolas, elas possuem elementos que possibilitam alguma expressão do comportamento natural das aves. Então, aí a gente vai estar falando de um ninho, como vocês podem ver na figura, um poleiro, ok? Mas o foco da nossa conversa de hoje são os sistemas fora de gaiola. Então, é isso que vamos abordar hoje. A gente vê aí que dentro dos sistemas, dentro da categoria fora de gaiola, nós vamos ter aves que não têm acesso à área externa. Isso significa que elas vão estar dentro de um ambiente interno por todo o período de produção, ou por todo o período de vida.
E a gente também pode ter o outro grupo, que é um grupo com acesso à área externa. E aí começa a confusão de denominação, porque temos diferentes nomes para isso. O nome mais comum dessa categoria é o sistema Free Range, então livre para ciscar, que também no Brasil é conhecido como sistema caipira ou colonial. Agora, retirando essa possibilidade de acesso à área externa, a gente vai ter uma grande similaridade entre esses dois grupos, que é onde essas aves vão ser criadas. Então, elas podem ser criadas dentro de um galpão ou dentro de um aviário. Qual que vai ser a diferença entre essas duas opções? É o número de níveis que essa ave vai poder explorar dentro desse ambiente fechado. Então, no sistema de galpão, como vocês podem ver aqui nessa figura do canto do lado esquerdo da tela, a gente tem um nível plano, ok? Aqui do lado temos os ninhos, mas temos apenas um nível horizontal. Similarmente, a gente vê essa imagem aqui no canto inferior do lado esquerdo da tela, no qual as aves têm apenas um nível horizontal, e do lado, lateralmente, a presença dos ninhos. Esse é o sistema de galpão, então apenas um nível horizontal. Quando a gente fala de aviário, a gente fala de diferentes níveis verticais, praticamente como se fosse uma casa, o galpão, e um prédio, o aviário. Então, o aviário, nessa figura no topo esquerdo da tela, a gente vai ver diferentes níveis que podem ser explorados verticalmente, assim como nessa foto do lado direito da tela. Pelo menos 3 níveis além do nível do solo, ok? E aí, eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Minha apresentação está cheia de perguntas. Agora que a gente já sabe que devemos tirar as galinhas de gaiolas convencionais, mas será que é só isso? Será que apenas tirar a ave da gaiola? Será que não tem que existir algum preparo, tanto da parte do produtor, quanto da parte do animal? E a resposta é que sim. Quando a gente tira as galinhas das gaiolas, a gente vai dar mais liberdade para elas. E com maior liberdade vem um maior número de desafios. Então, essa ave vai ter a possibilidade de encontrar desafios que podem ou não ser positivos ou negativos. Eu vou dar aqui os exemplos negativos. Então, por exemplo, do ponto de vista do produtor, lembram-se das gaiolas convencionais, no qual o ovo rolava direto para a esteira do ovo? Para a esteira de coleta de ovos, né? Agora a gente vai ter aqui a ave que tem que se deslocar para ir para o ninho. E a partir de lá, o produtor vai recolher os ovos. Muitas aves não vão querer fazer isso, não têm o conhecimento do ninho, não sabem como fazer essa movimentação e acabam postando o ovo na cama. Isso resulta em ovos sujos, em aves bicando os ovos e começando a comer os ovos. Então, um ponto muito negativo. O outro ponto é que agora a gente vai ter aves criadas em grupos maiores. E a possibilidade de estar em um grupo maior também vai aumentar a possibilidade de termos agressões. Uma ave, como essas aqui, na imagem à direita da tela, a gente vê problemas muito sérios de empenamento que muitas vezes podem levar ao canibalismo e à morte. Outro ponto, quando a gente pensa nos sistemas de aviário, que tem diferentes níveis verticais, se a gente coloca uma ave que não sabe, que nunca foi exposta a nenhum ambiente além daquele muito limitado da gaiola convencional, a gente vai tirar essa ave desse ambiente limitado e vai colocá-la em um ambiente no qual ela pode explorar tanto horizontalmente quanto verticalmente. Imaginem comigo o número de fraturas e colisões que não podem acontecer. Então a gente tem que ter muito cuidado. E tem 3 pontos cruciais que vão preparar todos nós para essa transição. O primeiro é o planejamento. O produtor tem que estar preparado e embasado para conseguir fazer essa transição de uma maneira saudável.
O segundo ponto é preparar a ave. E aqui a gente tem uma foto que eu gosto muito, que são galinhas marrons, né, na fase de recria. Então, são aves jovens que ainda não começaram a produzir. E estão aqui em um ambiente de aviário, então elas podem, desde jovens, começar a explorar esse ambiente utilizando poleiro, utilizando escadas, estando em um grupo maior que vai prepará-las melhor para esses desafios. E a terceira parte é a questão do manejo, que é extremamente importante. Lembrem-se da simplicidade das gaiolas convencionais, que o manejador passava, olhava, essa galinha está doente, essa daqui não está, deixa eu prestar mais atenção. Agora a gente vai ter um ambiente muito maior, no qual a atenção do manejador, do colaborador, vai ter que ser duplicada, quadruplicada, para pegarmos e termos certeza que todos esses animais vão estar aí sendo observados e não vão estar em uma situação de perigo, ok? Então, aqui temos alguns pontos de coisas que de elementos que devemos proporcionar às aves, como, por exemplo, um ninho, o puleiro, a cama, uma área externa, no caso de sistemas free range, coloniais ou caipiras, e a questão da densidade, que também vai variar de sistema para sistema. Sem ser guiado para essas modificações, vai ser muito difícil um produtor se adaptar e fazer uma transição saudável. Então, existem tanto empresas quanto grupos de produtores de ovos ou grupos governamentais que estão trabalhando cientificamente e em parceria com produtores para fornecer um manual, um guia de que mudanças devem ser feitas. Aqui eu cito 2 exemplos. O primeiro é a auditora Certify Humane, que realiza auditorias, então, de granjas e que tem o seu guia que está disponível online, com todos os pontos que devem ser fornecidos aos animais, então, em relação a ninho, puleiro, cama. E aqui no Canadá, que pode ser considerado um exemplo para o Brasil, a gente tem uma associação de produtores de ovos muito forte, que, em parceria com cientistas, desenvolveram um manual de boas práticas de manejo. Então, então eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês sobre esses elementos. E o primeiro exemplo que eu vou dar vai ser o exemplo do ninho. Então, o que eu quero deixar claro nessa conversa é que não é simplesmente tirar a ave fora da gaiola e falar, bom, tem que oferecer ninho, tem que oferecer puleiro, tem que oferecer uma cama adequada. Tem tantas opções. E tem tantas limitações, porque oferecer um ninho pequeno demais para a ave ou oferecer um ninho para centenas de aves não é adequado. Por exemplo, no caso do ninho, a gente tem os ninhos individuais, como nessa imagem do lado esquerdo da tela, e a gente também tem os ninhos coletivos, que estão do lado direito da tela. Cada um, como vocês podem ver aqui na parte inferior da apresentação, tem suas dimensões que devem ser seguidas. Então, para um ninho individual, 83 centímetros, para um coletivo, 1 metro para cada 100 aves. E existem diversas opções de ninhos. Por exemplo, nesse aqui da direita, a gente tem ninhos com cortinas. No outro, não temos. Nesse aqui da esquerda, a gente tem um ninho que vai coletar os ovos e manter eles na frente do ninho, significando que o colaborador, o manejador, vai ter que entrar dentro do sistema, se abaixar e fazer a coleta dos ovos. Enquanto nesse outro aqui, do lado direito da tela, a gente tem uma esteira que está atrás do ninho e que coleta todos os ovos mecanicamente. Então, temos um sistema manual, temos um sistema mecanizado. Quem vai escolher isso vai ser o produtor. Isso vai estar de acordo com as limitações econômicas dele ou o potencial para expandir a sua granja. Mas as possibilidades e as alternativas são inúmeras. Um outro exemplo bem interessante é o exemplo da cama.
A cama é muito importante quando a gente fala do comportamento da ave, porque a cama vai permitir essa ave a expressar um comportamento natural, que é o banho de areia. Entretanto, fornecer uma cama com uma espessura muito fina, não vai permitir à ave a realizar esse comportamento. Então tem que ser uma cama com uma espessura mínima, adequada, uma cama limpa, de um material seco, solto. Por quê? Se não estiver seco, não estiver solto, se estiver úmido, o que pode acontecer? Presença de calos nas patas. Então, todo o cuidado é pouco e tem que ser feito com muito planejamento e com muita atenção. O que eu quero deixar de mensagem final para vocês é que não existe um sistema alternativo perfeito. As gaiolas convencionais, a gente já falou que não possibilitam o animal, que não existe o bem-estar animal quando em gaiolas convencionais. Mas mesmo nos sistemas alternativos, não vai ter um que vai ser o melhor de todos. Vai ter caso por caso, granja por granja, produtor por produtor. Tudo tem que ser levado em consideração, porque tudo vai ser muito único. E outra coisa muito importante é que um animal livre de gaiola não significa que ele vai estar livre de crueldade. Para a gente ter certeza que o bem-estar animal está sendo alcançado, a gente precisa de informação, de comunicação entre academia e produtores e grupos de proteção animal. No fundo, a gente está trabalhando para a melhoria de tudo, do sistema, tanto dos animais quanto do sistema. Então, precisamos da comunicação entre todos os lados. E, além disso, o planejamento. Não adianta nada a gente forçar a tirar as galinhas das gaiolas e se perder nos outros pontos. Então, esses 3 pontos, informação, comunicação e planejamento, são os pilares que vão nos levar a boas instalações, ao bom manejo e, consequentemente, ao bem-estar animal. Para finalizar, eu gostaria de convidar vocês que têm curiosidade para saber sobre os diferentes tipos de criação ao meu curso online, que está na Academia da Avicultura. Eu também deixei meu contato com e-mail e rede do LinkedIn, caso vocês queiram trocar informações, tenham alguma dúvida. E, mais uma vez, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Mariana. Nossa, você fala e eu fico maravilhado. É muito importante a gente ter pessoas, principalmente mulheres, falando sobre os assuntos, porque dentro da proteção, dentro da situação de bem-estar animal, o que mais a gente vê são mulheres, e é importantíssimo a gente valorizar a participação das mulheres, não só nessa área, mas como em todas dentro do Brasil, e aí fora do Brasil, como você, né? Muito obrigada, é um prazer. Obrigado. Bom, gente, agora eu vou convidar para falar um pouco mais sobre a coalizão entre as ONGs. O nome dela eu vou convidar uma pessoa, o nome dela é Cristina Diniz. Vou falar um pouquinho do currículo dela para vocês. Ela é coordenadora para a América Latina da Open Wing Alliance, que é a OWA. Ela é formada em Relações Internacionais, pós-graduada em Inovação Social e atualmente ela está se especializando em pensamento complexo e sistêmico. Difícil. Ela trabalha há 9 anos com organizações não governamentais e construção de comunidades. Ela acredita que todos fazemos uma diferença no mundo quando trabalhamos conectados com o que acreditamos. E se quiser... Opa, desculpa, essa parte aqui. Ela é de São Paulo e ela vive com o seu cachorro Tom e a sua gatinha Lina. Essa é a parte mais importante, na verdade, de tudo. Pode ir, Cris. Obrigada, Thay. Corrigi aqui que eu sou de Itajaí, Santa Catarina, mas eu moro em São Paulo. Certo, obrigada. Consegue ver minha tela? Acho que sim, né? Beleza. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho da Open Wing Alliance, que é uma coalizão internacional de ONGs de proteção animal. E é isso, a Open Wing Alliance ela existe com o objetivo de acabar com o abuso sofrido pelas galinhas em todo o mundo.
Somos hoje 84 ONGs, 84 organizações em 63 países, então um movimento realmente global. E vocês podem se perguntar por que que tem tanta gente, né, no tanto país do mundo trabalhando com a questão das galinhas em jaulas. Primeiro que a gente tem um, um alvo, um adversário que representa muito nessa imagem, né? A gente lida com empresas que têm bilhões de dólares no seu orçamento e nós somos apenas ONGs que não temos fins lucrativos e nós entendemos que quando a gente se organiza, a gente parece ser muito maior do que a gente realmente é. E de fato a gente acaba se tornando muito maior também, né? Porque nós trazemos não só a expertise do mundo inteiro, mas também voluntários e uma força aí de mais de 700 pessoas. Então, por que trabalhar com galinhas enjauladas, né? Por que trabalhar com galinhas poedeiras? Então, além de tudo que a Mariana falou agora, que gaiolas são horríveis, as galinhas são animais mais abusados e em mais abundância do planeta. Se as galinhas fossem um país, as galinhas iam ser maior que a China. São mais de 5 bilhões de galinhas, são mais de 1 trilhão de ovos, e são animais que vocês sabem não conseguem muita empatia muito facilmente. São animais muito frágeis e que cabem em qualquer lugar. Então, a gente, como movimento global, trabalha com galinhas por isso. Porque a gente entende que são os animais que mais, em maior urgência, precisam da gente. E nós sabemos como reduzir o sofrimento delas, né? Então, a minha opinião pessoal e também de ativistas é que a melhor forma de reduzir o sofrimento de galinha é não consumir ovos, enfim, não comprar ovos, não produzir ovos. Mas é claro que isso não é possível hoje. Se a gente soubesse uma solução para acabar com a exploração animal, a gente faria. Não temos solução, a gente tem estratégia. A estratégia é reduzir o sofrimento, e o sofrimento maior hoje vem das gaiolas que elas vivem. Então, essa aqui é uma imagem que eu tirei quando eu fui numa investigação no Equador, esse ano, que é uma realidade normal de quem conhece granja de galinhas poedoras, é assim que elas vivem, uma vida totalmente apertada no mundo inteiro, né? Totalmente indigna. Então, vamos falar da coalizão, né? Como a coalizão surgiu? A gente surgiu em 2016, foi quando ativistas dos Estados Unidos conseguiram ganhar a primeira campanha, vou explicar como é que funciona uma campanha depois, contra umas empresas dos Estados Unidos, e perceberam que, também vocês devem imaginar, que a maioria das empresas globais, ou nacionais também, geralmente possuem donos de diversos países, e é difícil você negociar com uma empresa grande, no, sei lá, um McDonald's, só num país, porque as decisões elas vêm do mundo inteiro. Então, esses ativistas dos Estados Unidos perceberam que precisavam ir para a Europa, e foi em 2016, e combinar com as pessoas da Europa, com os ativistas de lá, como que a gente se organiza para realmente chegar numa empresa de uma forma mais internacional e não só tão, né, focada num país só. E aí os objetivos que foram decididos em 2016 foram esses: acabar com o abuso sofrido por galinhas, que são os animais mais abundantes e mais abusados no planeta, e também fortalecer o movimento dos direitos animais. Até hoje, nós temos mais de 500 compromissos na América do Norte. O que são esses compromissos? São quando as empresas entram num acordo, eu concordo com as ONGs, para tirar as galinhas ou parar de comprar ovos de galinhas que estão nas jaulas, né, em gaiolas. Na Europa temos mais de 950 compromissos, então, como eu dizia, começou sim nos Estados Unidos e na Europa. Eles são pioneiros no movimento, hoje em dia eles já moveram para outra questão, eles não trabalham mais com ovos de galinhas enjauladas, trabalham mais com galinhas para frango de corte, porque esse assunto já foi praticamente vencido lá. Hoje, na América Latina, só a título de curiosidade, a gente tem mais de 300 compromissos. Estamos indo muito bem, começamos há pouco tempo e estamos já quase chegando no número dos Estados Unidos. E falando um pouco mais da coalizão, o que a gente oferece para as ONGs que fazem parte? Treinamento, recursos, e a gente também lidera campanhas regionais e globais. Por que, de novo, por que é global? Esse é o fornecimento global de ovos hoje. Vocês podem ver, na América Latina, 12% vem daqui. Porém, o maior consumo de ovos é na América Latina, apesar que a gente não produz tanto aqui. Na Ásia, 60% dos ovos. E é muito difícil trabalhar como ONG na Ásia, e a gente recentemente começou a avançar, graças ao trabalho de coalizão, graças à mentoria de ONGs maiores que estão ajudando as ONGs na Ásia. Nós anunciamos
compromissos. O Carrefour anunciou compromissos, o mais expressivo até hoje na Ásia, em Taiwan. A Tesco, que é uma grande produtora de ovos, na Ásia também anunciou compromisso na Malásia, na Tailândia. E esses compromissos foram recentes e surgiram após conversas com ONGs internacionais que acabaram apoiando as ONGs pequenas e menores na Ásia. Uma coisa importante que a gente faz também são eventos globais. Esse foi o evento em 2019, na Polônia, em que a gente reúne as lideranças das maiores ONGs afiliadas na OA, na Open Women Alliance, para discutir estratégias globais. Também temos summits regionais, esse foi em São Paulo ano passado, e todas essas regiões, na Ásia, na América Latina, no México, na África, nós temos treinamentos e eventos específicos para cada região. Treinamentos práticos também, essa foi uma visita à granja de galinhas livres no Peru, webinars, ou seja, conferências online para falar, isso a gente geralmente tem desafio de fazer em várias timelines e time zones diferentes, né? 10h30 da manhã no Japão, às 10h30 da noite aqui no Brasil, mas a gente sempre se reúne para discutir estratégias e para falar de assuntos relevantes. E também prestamos consultoria, não só consultoria e mentoria, porque como eu falei, nós temos organizações que já têm muitos compromissos publicados, que já conseguiram grandes vitórias com grandes empresas e que estão aí apoiando ONGs que estão começando agora nos seus países com seus desafios diferentes. Então, a gente tem essa troca muito grande de conhecimento e experiência. Temos um programa de bolsas, que é muito importante. Então, imaginem que até hoje, desde 2016, nós já conseguimos doar mais de $1 milhão para as ONGs começarem um trabalho para salvar as galinhas das gaiolas dos seus países. Então, mais de $1 milhão não é brincadeira, a gente realmente quer salvar as galinhas, quer tirar elas das gaiolas. E esse $1 milhão foi doado para cerca de 30 membros, que são 30 ONGs. E aí, para finalizar, as campanhas que a gente faz são feitas em coalizão. Esse é um exemplo da Subway. Como que a gente vai chegar só uma ONG no Subway e pedir para o Subway parar de comprar ovos de galinhas em jaula ou em gaiola, se o Subway é uma empresa global, né? Então, no Subway foram todas as ONGs da Europa que se uniram e juntas conseguiram pegar um compromisso da Subway. Esse é outro exemplo também de campanha global, que nós nos unimos contra a rede de hotéis da Wyndham, que também foi uma vitória que tivemos ano passado. E essa é a nossa estratégia, nos reunirmos e pedir compromissos expressivos globais. Até hoje conseguimos 90, que significa o quê? Que são empresas que se comprometeram globalmente em todos os países. Isso é uma forma que a gente chega na Ásia também, porque a empresa ela pode não se comprometer na Ásia, porque lá a gente tem uma difícil comunicação com as empresas lá, mas quando elas assumem a nível global, eles acabam afetando todos os países, né? Então, até hoje, com essa forma de operação, nós temos já 90 compromissos globais. E é assim que a gente trabalha, a gente se organiza, a gente cria recursos, a gente age junto, em vários horários diferentes, com várias culturas diferentes, desafios diferentes. São países que a gente não pode, às vezes, fazer uma campanha porque a gente vai ser preso, porque o ativista vai ser preso, que não se pode falar mal de empresa, por exemplo, na China, não se pode falar mal de empresa em Taiwan. Tem o Brasil que você pode fazer o que você quiser, mas também você pode ser processado e pagar uma multa gigante, como os ativistas sabem. Então, a gente tem que pensar junto e criar junto, e agir junto tem funcionado muito. É isso que eu tinha para compartilhar. Muito obrigada e estou aberta para perguntas também. Obrigada. Cris, muitíssimo obrigada pela sua apresentação e principalmente pelo seu trabalho, né? Somos todos muito gratos pelo Open Wind Alliance. E agora eu quero chamar o Tai para a gente começar a falar um pouquinho sobre o nosso relatório. Então, você compartilha para mim, por favor? Bom, pessoal, enquanto a Elsa vai compartilhando aqui com a gente os nossos slides, a partir de agora, em algum lugar da tela, estou me apropriando da fala da Rita, mas vocês podem, em algum lugar dessa tela, ver um QR Code. Com esse QR Code, vocês podem baixar o nosso relatório. É um documento que nós produzimos com muito esmero para que vocês pudessem ter as informações nua e crua. A gente conseguiu contato com algumas empresas, eu vou mostrar para vocês ao longo da minha apresentação. Além dos contatos, eu demonstro um pouco sobre as dificuldades que a gente encontrou, né?
e também a preparação que o fórum teve desde o ano passado até esse ano, porque o nosso primeiro relatório de accountability foi realizado no ano passado, e o nosso segundo relatório agora, bem mais expressivo, com mais informações, novas perguntas, nova roupagem, e muitas coisas boas. Conseguiu aí, Elsa? Vamos ver. Tá, enquanto ela vai colocando aí, eu acho que ela deve estar travada. Elsa, conseguiu aí? Tá, enquanto ela vai colocando, pessoas, a gente, no ano passado, até meados de março desse ano, a gente denominava o nome da nossa área de Farm Animals. Então, a gente entendeu que, a partir dessas novas perspectivas que a gente tem para o bem-estar dos animais, para as situações dos animais que estão dentro de fazenda, a gente optou por renomear o nome da nossa área para Farmed Animals, que diz basicamente animais em situações de fazenda, né? Porque não necessariamente aquele animal gostaria de estar naquela situação de fazenda. Acho que eu consigo compartilhar aqui os slides, Elsa. Deixa eu mandar aqui no screen. Chrome, vamos lá. Acho que agora vocês conseguem ver minha tela aqui, né? Só um pouquinho enquanto o computador está indo aqui. Perfeito. Bom, então no Brasil, a gente começa com a primeira pergunta, que é: por que falar da produção de ovos, né? Dentro do Brasil, a gente tem mais ou menos 200 milhões de galinhas que são criadas para a produção de ovos. A gente estima que mais ou menos 90% dessas galinhas passam a vida confinada dentro das gaiolas, né? E cada animal tem cerca de 375 centímetros quadrados de espaço para se mover. Então, tem uma severa restrição que impede que os animais expressem os comportamentos simples que a Mariana citou, né? Como bater as asas e empoleirar-se. Então, é por isso que nós precisamos falar sobre a produção de ovos. O histórico, que eu já comentei um pouco com vocês sobre 2019, e comparado com o ano de 2020, a gente teve algumas mudanças. A primeira delas foi na forma de obtenção de resposta. No primeiro ano, a gente utilizou o SurveyMonkey. Esse ano nós usamos o Google Formulário, que, de certa forma, foi mais fácil para que as empresas pudessem acessar. A gente tinha menos empresas no ano passado. Esse ano, a gente teve mais empresas comprometidas, o que é uma coisa boa para nós e para as galinhas. No ano passado, tínhamos um site que concentrava as informações, que se chamava Brasil Sem Gaiola. Optamos por descontinuar esse site e centralizar todas as informações do evento, relatório, tudo dentro do nosso site principal, que é o foroanimal.org. Basicamente, a gente tinha objetivos similares com metodologias diferentes, tá bom? O futuro da produção de ovos, né? As empresas, elas sabem que existe a necessidade de mudança, né? Todas as empresas, elas sabem e elas precisam dar atenção para a vida dos animais que estão envolvidas nesse processo de criação e de produção de ovos para consumo humano. Os animais não humanos, né, envolvidos nesse processo, eles precisam de oportunidades para expressarem esses seus movimentos naturais. Que são inerentes às suas espécies, né? Eles precisam ser animais. A mudança existe, a sociedade civil está cobrando junto com nós, as ONGs, e quanto antes as empresas perceberem e entenderem, mais animais e mais vidas animais a gente pode melhorar. Eu digo melhorar no aspecto de alguns pontos que a própria Mariana citou. Nem todos os tipos de sistemas são livres de crueldade. Okay. A metodologia que a gente aplicou no nosso accountability, na nossa auditoria, aborda alguns aspectos que eu vou descrever para que vocês entendam mais ou menos, e daí depois eu passo para as perguntas que são mais específicas, né?
a gente observou somente os compromissos públicos. Então, todos os compromissos que foram publicados pelas empresas, a gente conseguiu acesso deles. Independente da ONG que firmou esse compromisso, a gente considera um compromisso válido. A gente fez uma busca online, encontrando esses compromissos que, inclusive, alguns foram retirados do ar. Existe uma boa ferramenta dentro da internet que dá para a gente recuperar algumas coisas que foram retiradas do ar. Isso vale bastante. Ao todo, a gente teve 124 empresas que foram contatadas. O período da nossa pesquisa, da nossa auditoria, foi de 1 de julho até 31 de julho. A gente tinha ao todo 22 perguntas, sendo 18 delas obrigatórias e bem importantes. Os métodos, né? Como que a gente conseguiu chegar até as empresas? Através de mensagens, sendo via de redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, próprio LinkedIn, muito importante. A gente também conseguiu atingir todas as empresas via Fale Conosco, todas as 124 empresas. E também a gente conseguiu algumas delas um contato via WhatsApp. Quais eram as principais perguntas que a gente fazia para as empresas? Qual que era o cargo da pessoa que estava respondendo? A categoria dessa empresa, que mais para frente a Elsa vai explicar para vocês. Os tipos de ovos, se é orgânico, se é um ovo líquido, se é um ovo inteiro. Isso tem uma diferenciação para a produção dos materiais para consumo. Qual que era o status da transição para a política cage-free? Esse era o principal ponto da nossa investigação, entender exatamente se a empresa de fato consegue ou não cumprir o seu compromisso que ela fez. Normalmente a empresa tem um prazo que é mais ou menos aceitável até 2025, então poucas das empresas tinham prazo para agora, 2020, 2021, 2022, mas ainda assim tinha empresas com prazos. Qual que era a previsão do término para a transição? Como eu expliquei, né? 2025 seria um prazo aceitável. As empresas que já terminaram a transição, que a Elsa vai mostrar para vocês também, é muito importante a gente mostrar esses bons exemplos dessas empresas. Qual que é a importância para a empresa da adoção do cage-free? Vocês vão entender que muitos dizem que é muito importante adotar o cage-free, mas não está se comprometendo efetivamente porque está em 0%. Quais são as dificuldades que essas empresas elas encontram no processo de adoção de cage-free? Qual a certificação que elas usam ou se ela conhece alguma, né? E também qual que é a visão da empresa sobre a legislação brasileira. Todas essas perguntas nos deram insumo importante para que a gente pudesse continuar realizando os nossos trabalhos, tendo informações suficientes para que a gente, no ano seguinte, melhorasse as nossas pesquisas e propôsse novos relatórios, novas abordagens para que a OWA e dentre outras ONGs que existem pudessem entender como que as galinhas estão sendo, de fato, observadas pelas empresas que se comprometem em livrá-las das gaiolas, tá bom? Agora, vocês vão ficar com a Elsa. Espero que vocês aproveitem a parte das respostas, especificamente que as empresas deram. Oi, obrigada, Thay. Desculpa pelos problemas técnicos ali. Ok, você vai continuar compartilhando a tela para mim? Então, tá bom. Muito obrigada, vamos lá. Então, boa noite novamente a todos. Para quem está chegando agora, eu sou a Elsa, do Fórum Animal. Eu trabalho na campanha de animais em situação de fazenda. Vou apresentar agora alguns dos resultados que encontramos no relatório AgLab, edição 2020. Lembrando que no canto superior direito tem o QR Code em que está disponível para download o relatório completo dos resultados que eu vou apresentar aqui. Ok? Então, vamos lá. Sobre os principais achados. Das 124 empresas que o Thay comentou, 33 delas nos responderam. Então, isso é 26,6% das empresas que já assumiram um compromisso cage-free em território brasileiro, né? Enquanto outras 91 empresas de diferentes tamanhos, naturezas e áreas de atuação não responderam nossas pesquisas. 48,5% dos responsáveis por responder à pesquisa foram funcionários de alto poder de decisão na empresa, o que indica uma valorização do tema cage-free para essas empresas. Pode passar o slide, por gentileza? Obrigada.
Com relação às categorias das empresas que o Thay comentou, as empresas foram divididas em categorias conforme a sua área de atuação, apenas para fins didáticos, e estão apresentadas nesse gráfico a seguir. As categorias são padarias similares, aqui participam padarias, cafeterias, sorveterias, restaurantes, aqui participam tanto pequenos restaurantes até corporações. Categoria indústria, aqui participam indústria de diversos segmentos que utilizam ovos em sua produção, seja em produção de maionese, pães, massa, entre outros. A categoria varejo, em que participam supermercados, hipermercados e grupos varejistas. E a categoria turismo, aqui participam hotéis e cruzeiros. No gráfico está demonstrada a relação entre números de empresas e sua categoria. Podemos ver que 42,4% das respostas vieram de indústrias, o que demonstra mais comprometimento dessa categoria em compartilhar suas informações com o público. Enquanto isso, nenhum hotel ou cruzeiro respondeu à pesquisa. Pode passar? Até o momento dessa pesquisa, 7 empresas já confirmaram que concluíram sua transição para 100% de ovos provenientes de galinhas livres, de gaiolas. São elas, Aurora Alimentos, Barilla do Brasil, Ligue Ligue Comida Chinesa, Grupo Madeiro, Mr. Baker, Mr. Tina Cookies e Santo Grão. Essas empresas são de categorias variadas. Nós não podemos correlacionar a sua área de atuação com o avanço na política cage-free. Parabenizamos todas essas empresas pela conclusão de sua transição, pois elas estão garantindo produtos com mais respeito aos animais. Ainda é necessário que um número maior de empresas responda à pesquisa para que a gente consiga observar, no geral, se alguma área de atuação está mais avançada do que outra. Né? E o status de transição de todas as empresas que responderam à pesquisa, inclusive as que eu não estou citando aqui, que ainda estão em transição, se encontra no documento disponibilizado através do QR Code. Pode passar. Sobre dificuldades na transição, nós perguntamos para as empresas se elas possuem algum tipo de dificuldade na adoção do sistema cage-free e praticamente 60% das empresas responderam que sim, elas estão com dificuldades. A maior parte das dificuldades citadas foi a falta de fornecedores e o alto custo. Entre outras dificuldades citadas foi a falta de informação, a falta de incentivo, a pandemia do coronavírus atrapalhando o planejamento e a dificuldade dos fornecedores cage-free existentes em atender preços e quantidade de produtos necessários. Pode passar. Foi perguntado às empresas qual a sua visão sobre a legislação brasileira com relação à regulamentação do sistema cage-free. E 76,4% das empresas informaram que acham negativo a falta de legislação no Brasil para regulamentar e definir o sistema cage-free. Além disso, apenas 6% das empresas possuem um relatório sobre a adoção do sistema cage-free, o que reflete em uma certa falta de cultura de transparência com os animais envolvidos nesse sistema. O Fórum Animal acredita que essas dificuldades ocorrem devido à falta de conhecimento geral por parte das empresas sobre o tema cage-free e falta de organização desse sistema de produção no território brasileiro. Assim como a falta de legislação sobre a produção de ovos cage-free reforça este ponto levantado. Há uma necessidade cada vez mais clara em avançar em regulamentação e melhor difusão do conhecimento sobre este sistema. Pode passar? Com relação à importância do compromisso cage-free para a empresa, foi perguntado quão importante a empresa acha que o compromisso cage-free é. Quase 90% das empresas afirmaram total importância ou muita importância. Entretanto, podemos observar que, dentre essas empresas, existem empresas que permanecem em 0% no seu processo de transição, o que levanta alguns questionamentos. Aqui, eu levantarei o ponto que já demonstrei anteriormente, sobre dificuldades na adoção do sistema cage-free. A adoção do sistema cage-free possui diferentes passos a serem executados e o Fórum Animal observa uma necessidade de difundir as informações referentes ao cenário cage-free no Brasil para melhor direcionar a transição do sistema de produção de ovos. Pode passar?
Perguntamos às empresas como elas podem melhorar e fazer a mais para cumprir o seu compromisso. Essa pergunta era opcional e quase 80% das pessoas que responderam à pesquisa tiveram interesse em refletir sobre o assunto, como avançar nesse tema, que nós consideramos muito positivo. O tópico mais mencionado foi a melhoria do diálogo e colaboração com os fornecedores. Entendemos nesta pesquisa que o fator principal de dificuldade das empresas tem sido a questão de fornecedores de ovos de todas as matérias-primas, o que pode demonstrar tanto falta de fornecedores, quanto falta de conhecimento da empresa sobre quais são os fornecedores cage-free na sua região. Pode passar? Não podemos esquecer que estes questionamentos foram levantados relacionados à resposta de empresas que responderam à pesquisa, que são apenas 26,6% das empresas que já firmaram compromisso e estão presentes no Brasil. Então, essa cultura da transparência ainda é muito inicial. Nós esperamos que a cultura de transparência e diálogo floresça cada vez mais, né? E que possamos conversar cada vez mais sobre o tema de maneira respeitosa e sincera. Pode passar. Concluímos, então, que falta profissionalização com relação à pauta cage-free. Há uma necessidade de avançar na regulamentação, na melhor difusão do conhecimento sobre produção de ovos livres de gaiolas e também de observar como o produtor está lidando com a transição desses sistemas produtivos. Pode passar? Eu encerro aqui a minha fala. Agradeço pela atenção de todos, lembrando que vocês podem baixar o PDF com todas essas informações e muito mais nesse QR Code. Caso vocês não estejam conseguindo utilizar o QR Code, tem um link abaixo em que você pode escrevê-lo no seu navegador e baixar o PDF da mesma maneira. Nos próximos dias, esse PDF também estará disponível no site, como o Thay falou. Estou deixando aqui um contato que vocês podem utilizar para mandar um e-mail tanto para mim quanto para o Thaleson, ok? Agradeço imensamente, Nova. E eu gostaria de chamar o Rafael Sampaio, nosso gerente de campanhas de Farm Animals, para continuar os agradecimentos. Olá a todos e todas, como é que estão? Tudo bem? Como é que está, Elsa? Boa noite para todo mundo, e eu primeiramente queria, correndo o risco de me repetir, mas agradecer de novo a doutora Mariana, foi uma explicação excelente, eu já tinha participado de algumas palestras dela, e acho que é muito importante a gente conseguir trazer esse conhecimento acadêmico para o universo do debate social, né, do terceiro setor. Eu acho que isso é muito importante. Agradecer também a Cristina Diniz, que é representante da Open Wing Alliance. Sem a existência de uma coalizão internacional como essa coalizão, que tem mais, se não me engano, está presente em 80 países, eu não lembro agora exatamente o número, mas esse trabalho global e entrelaçado entre as organizações é muito mais potente, como a própria Cristina falou, para a gente conseguir alcançar compromissos, né? E agradecer também a Vânia, nossa diretora executiva, e principalmente agradecer o Thaleson e a Elsa, que são nossa equipe de Farm Animals. Eu acompanhei desde o começo o esforço que foi para identificar todas as empresas, quais são as empresas que assumiram esses compromissos. E acho que eu só queria dar umas últimas palavrinhas, que acho que é importante deixar muito claro que um compromisso firmado com uma organização do terceiro setor, com uma organização, com uma ONG de proteção animal, ele é um compromisso, né, uma promessa, né? Não necessariamente essa promessa vai ser cumprida. A gente entende que essa questão de ensinar as empresas e fazer com que as empresas se comprometam a abandonar o uso de gaiolas, seja na aquisição dos seus produtos, né, adquirir de produtores, de fornecedores que não utilizam gaiolas, seja na sua própria criação, às vezes se é uma granja, ou seja um supermercado, isso tem um caráter, principalmente no Brasil, onde falta uma regulamentação, uma legislação clara para definir o que é cage-free, é muito difícil de fiscalizar, né? Não tem um órgão central. A gente, quando começou essa pesquisa, inclusive, a gente foi procurar insumos fora do Brasil, com organizações que já fazem esse tipo de monitoramento nos Estados Unidos, em outros lugares, e uma das coisas que eu acho que é fundamental ressaltar é como no Brasil não existe essa cultura de transparência, principalmente no setor privado, que eu acho que é muito importante, né?
as organizações internacionais falavam para a gente assim, as empresas nos procuram e mostram os relatórios, e a gente só considera as empresas que têm relatório. Se vocês olharem a nossa própria pesquisa, mínimo 6% disseram que tem relatório publicado, né? E a gente teve que fazer um esforço muito grande para conseguir contatar essas empresas. Então, acho que isso que a Elsa ressaltou no fim, de abrir o caminho para criar uma cultura de transparência com o setor privado, esse é o papel das ONGs, né? É o papel do terceiro setor. E é criar diálogo, eu acho que acima de tudo, porque é muito fácil no Brasil, pela falta de legislação, uma empresa passar a adotar, por exemplo, algum tipo de anúncio ou propaganda de que é cage-free, mas não necessariamente isso é verdade, né? Do tipo, quem fiscaliza, né? Aí a gente tem certificadoras, tem a Certified Humane, mas não tem uma legislação clara, estabelecida pelo Congresso. Então, esse é um papel que as ONGs cumprem hoje. Acho que sou muito feliz de poder ter participado, colaborado, ajudado com a produção dessa pesquisa, porque acho que isso é muito importante. Vou chamar agora, a gente está recebendo aqui as perguntas. Vamos lá, eu vou dar uma olhada aqui. Tá, Isso mesmo, Rafa. Eu vou ler uma das perguntas. Bom, pessoal, agora, quem quiser continuar, a gente vai fazer agora o retorno de algumas perguntas que a gente recebeu durante a live. Uma das perguntas que a gente recebeu foi a respeito dos produtores, né? Então, eu vou ler exatamente aqui para que vocês entendam. Quantos produtores de ovos existem no Brasil? Quantos são pequenos e obtêm a renda da família da produção de ovos em pequena escala, comercializada diretamente aos consumidores? Bom, já avisando a todos que estão presentes, um dos próximos passos da equipe de Farm Ed Animals talvez seja fazer um mapeamento de todos os produtores dentro do Brasil, tanto o pequeno, o médio, o grande, tá? Para que a gente consiga, de fato, ter uma relação que sirva para essas empresas que responderam nossa contability, que sirva para que eles entendam assim, olha, se vocês não estão conseguindo por falta de fornecedores, nós temos aqui. Então, o nosso próximo passo talvez seja esse, identificar os produtores, fazer o mapeamento, disponibilizá-lo gratuitamente para a sociedade como um todo. Não sabemos ao certo a quantidade de produtores. O que a gente consegue ter mais ou menos uma noção são os grandes 3 produtores, né, os grandes centros produtores que estão localizados em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, se eu não me engano. São os 3 estados que mais têm a produção de ovos dentro do Brasil. Pouco se fala de produção de ovos no Nordeste, então é um dos estados, uma das partes do Brasil que o Fórum também está conseguindo, dentro desse mapeamento, focar, para que as pessoas entendam também. A maior parte dos comercializadores de ovos buscam esses grandes 3 estados produtores, mas esses produtores também exportam bastante os ovos, né? Os pequenos produtores, eles são responsáveis por dar conta da demanda das regiões limítrofes às suas granjas, aos seus centros de produções. Então, tanto o grande quanto o pequeno, ele é importante para a produção como um todo, e o Fórum vai observá-los de uma forma mais perto, se tudo der certo a partir do ano que vem. E vamos lá. Já dá para ir para a próxima pergunta. Que vem. Tem uma pergunta aqui que eu acho que a Mariana poderia responder para a gente, se ela concordar, Mariana, que fala sobre os incentivos para pesquisas, universidades, faculdades. Então, eu vou ler a pergunta, daí você vê se você consegue ajudar a pessoa que perguntou. Quais têm sido os incentivos aos centros de pesquisas, universidades, faculdades, para que elas possam criar conhecimento que possa ser utilizado pelos produtores? Tá, então, assim, eu vou falar da minha experiência, que é uma experiência que eu já saí do Brasil já fazem alguns anos, já fazem 7 anos, então eu estou mais conectada com
o âmbito internacional do que dentro do Brasil. No âmbito internacional, isso até acaba sendo um pouco mais importante e relevante, porque a transição em alguns países, eu estou aqui no Canadá, por exemplo, já está bem mais avançada do que no Brasil. Então, a gente vai falar daí de uma Europa, do Canadá, Estados Unidos nem tanto, porque, bom, já entram inúmeros fatores. Mas o que eu posso falar é que existem dois pilares muito grandes. Um são as companhias, são as empresas, e o outro são a Associação de Produtores. Aqui no Canadá, estudos na Nova Zelândia são extremamente importantes, e a gente também tem toda a movimentação que é feita, que é iniciada por grupos de proteção animal e que depois vem, quando conseguem mudanças na legislação, vão também ser incorporadas por outros grupos, principalmente aí a parte do setor governamental, que vão fornecer dinheiro e capital para essas pesquisas. No Brasil, o meu conhecimento é mais restrito. Eu imagino que seria justamente pelo incentivo à companhia, por exemplo, a Embrapa, acredito que tenha um trabalho forte nessa área, mas o que eu posso falar em outros países que estão com a transição mais avançada é que é justamente a Associação de Produtores de Ovos, companhias financiando esses grupos, ponto governamental, ok? Vou aproveitar que você está aqui. Tem mais uma pergunta que eu acho que é legal você responder. Qual seria a estratégia ideal para avançarmos mais rapidamente com a campanha? Algum exemplo de sucesso de outros países? Sim, com certeza. Temos exemplos de sucesso, temos exemplos de não tanto sucesso. Diferentes países e diferentes regiões adotaram diferentes métodos de transição. Então, não é porque eu estou aqui, não estou tendendo para o meu lado, mas o Canadá é o que eu acredito estar fazendo uma transição mais saudável, porque está dando 20 anos para os produtores. Aí você vai falar, Mariana, mais 20 anos, os animais vão sofrer. Sim, é um período longo, mas é o que eu tentei mostrar para vocês na minha palestra. São tantos detalhes e é tanta informação e tanta mudança, e inclusive a parte acadêmica e científica que vem estudando qual que é o melhor puleiro, qual que é o melhor tamanho de ninho. Isso é muito importante e essas informações começaram a ser divulgadas há alguns anos atrás. Na União Europeia, a gente tem o exemplo de que foi banido completamente, as gaiolas foram banidas completamente, nas gaiolas convencionais, e aqui no Canadá também, as gaiolas convencionais foram banidas, dando ainda o exemplo, dando a possibilidade aos outros sistemas alternativos. E na Europa, os estudos ainda nessa parte de sistemas alternativos estavam apenas começando. Então, tivemos uma transição de aproximadamente 10 anos, um pouquinho mais, mas os estudos começaram a ser publicados 12, 13 anos após a transição começar, né? Então, aí 2, 3 anos após a transição ter terminado. Então, a gente viu uma bagunça muito grande e que não beneficiou nem os animais, nem os produtores. Então, o meu caminho, o caminho que eu acredito ser o melhor, é o caminho de o agrupamento, a colaboração entre os produtores e também o tempo e o planejamento, além da informação. Legal, obrigado, Mariana. Eu vou chamar aqui para a gente a Cris, que eu acho que a Cris consegue responder uma pergunta bem legal para nós. Cris, o que seria mais interessante para ver uma adesão inicial das empresas? O papel das ONGs, legislação, educação do consumidor? É muita coisa, né, Thay? Acho que a gente sempre trabalha em várias frentes ao mesmo tempo. Então, e depende do país, depende da empresa também. Como a Mari estava falando, são poucos os países que têm legislação de verdade que proíbe as gaiolas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está muito longe disso, porque nós temos uma bancada que jamais vai aprovar alguma coisa que prejudique tanto assim, né, os produtores e os fazendeiros.
acaba sendo um trabalho em conjunto. Com empresa, a gente sabe que o que dói é no bolso. Então, pela minha experiência, pelo que eu vejo acontecer, é quando a gente consegue a comoção pública, as pessoas começam a ameaçar, boicotar, começam a comentar, a gente consegue atingir a imagem da empresa, a gente usa o próprio estatuto da empresa, que às vezes eles, não é estatuto, mas a missão que eles falam que são sustentáveis, que se importam com as pessoas, com os animais, a gente acaba usando, a gente chama de jiu-jitsu também, né? A gente usa o próprio corpo do adversário para derrubar o adversário, né? Então a gente acaba usando a própria imagem deles que eles falam sobre eles para colocar, né? Poxa, então se você se importa realmente, então por que você faz isso? Então a gente acaba mexendo com a comoção pública e ataca onde mais dói, que é no bolso. Acho que daí várias frentes, como eu falei, às vezes o consumidor tem um papel sim muito importante, tem aquela questão da sociedade civil que causa mudança ou a empresa que causa mudança na sociedade civil, né? Acho que daí é um trabalho em conjunto, uma causa e consequência. E depende também da empresa. Tem empresa que não vai se importar se a gente falar mal dela, porque ela não está preocupada com a imagem, não está preocupada, ela realmente só quer ganhar dinheiro. E aí a gente vai ter que atacar e aí em outras coisas, até uma estratégia é atacar a reunião de acionistas, contatar diretamente os funcionários, também contatar os donos, né, das bolsas de valores, das ações das empresas, porque daí a gente vai conseguir mexer internamente. E aí, muitas possibilidades. Capitalismo, né? Quando mexe no bolso, as pessoas começam a entender. É isso. Obrigado, Cris. Vou chamar o Rafa agora. Rafa, tem uma pergunta bem legal que eu acho que você gostaria de responder. Será mesmo a opção de não consumir ovos uma solução para evitar o sofrimento de galinhas? Se não houver o consumo de ovos, não existirão as galinhas, visto que são atividades econômicas do meio rural e se justificam por isso. Legal, tá. Boa pergunta, acho que é bem provocativa, e acho que, assim, do meu ponto, vou falar do meu ponto de vista, falar do ponto de vista, acho que, de quem está trabalhando com o terceiro setor, com impacto social, né, pelo bem-estar dos animais, assim, acho que deixar de consumir ovos, deixar de consumir carne, deixar de consumir produtos de origem animal é o objetivo final, é o caminho final para evitar o sofrimento animal, né, porque, em última análise, isso é acabar com a exploração dos animais em todos os níveis, né. Mas é óbvio que isso demanda muitos steps. Eu acho que é por isso que a gente também, dentro do Fórum Animal, a gente trabalha esse nosso projeto Guarda-Chuva, onde está incluído esse relatório, como Observatório de Políticas para a Liberdade dos Animais no Brasil. Porque a gente sabe que trabalhar em conjunto com as empresas e ter um mínimo, né, quando a gente fala de abolir as gaiolas, de acabar com as gaiolas, a gente está cobrando que as empresas cumpram o que elas prometeram, que é o mínimo, que elas assinaram compromissos para deixar de usar gaiolas. Isso não significa, por exemplo, deixar de consumir ovos, né? Eu acho que tem ativistas e grupos ativistas que trabalham mais no sentido de abolir o consumo de carne como consumo de produto animal. A gente, como Fórum Animal, entende que tem várias pontas, né, onde o movimento em defesa dos animais está. Uma das pontas é essa ponta da conscientização, as pessoas que ainda não entendem e ainda não chegaram num ponto de refletir sobre isso. Eu acho que a Cris trouxe uma coisa muito legal quando ela falou que é 1 bilhão, né, bilhões, a gente está falando em bilhões de galinhas, não é poucos animais, são muitos animais. Então, e acho que uma outra coisa também nessa pergunta, que acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, se não houver consumo de ovos, não existiram as galinhas. Não é bem por aí, né? Na verdade, a galinha é uma espécie de animal que vai continuar existindo, que o consumo de ovos exista ou não, né? Acho que como atividade econômica, como exploração das galinhas como animais, a gente aqui no fórum pensa nisso, né? Em como que a gente dialoga com o setor privado, como que a gente dialoga com as empresas para minimizar o sofrimento dessas galinhas que estão sendo exploradas, mas ao mesmo tempo cria diálogo com ativistas, com os movimentos que já estão muito mais avançados nesse tema de redução do consumo de carne, redução e eliminação do consumo de produtos de animais. Então, a gente quer dialogar com vários tipos de pessoas e várias frentes aí no terceiro setor. Acho que é isso aí. Legal, Rafa, obrigado. Eu vou chamar a Mariana de novo. A gente tem aqui
uma informação que ela consegue adicionar para a gente. Pode falar, Mariana. Legal. Bom, eu queria só complementar o que acabou de ser falado, que é justamente essa questão de conversar com diferentes setores, e é inclusive o que justifica a minha presença aqui hoje com o grupo, que é um grupo que realmente está conversando e está dialogando, até porque eu, pessoalmente, como acadêmica e cientista, não faço parte do grupo de proteção animal, mas eu gostaria, assim, de deixar minha ressalva em relação ao respeito que eu tenho por esse relatório, por esse trabalho que vocês estão fazendo, porque é muito importante e é legal para mim, como cientista e como zootecnista, poder dar o ponto de vista do produtor e compartilhar isso com vocês também. Então, eu agradeço muito por você estar ouvindo esse outro lado também e me ter aqui nessa conversa. E acho que tem algumas perguntinhas a mais. Temos sim, se você quiser, tem essa sobre os gargalos. Quer responder? Tá, pode deixar, respondo sim. Tá. Se quiser que eu leia aqui, eu tô com ela pronto. Tá ótimo. Quais os 3 principais gargalos, isto é, pontos críticos para um produtor sair das baterias e ir para o cage-free? Focar a atenção nos grandes produtores e compradores não pode gerar uma peneira e excluir os pequenos e médios produtores? Legal. Então, é assim, pontos críticos, primeiro financeiro. É extremamente custoso para o produtor e principalmente para o pequeno e para o médio produtor sair do sistema de gaiolas convencionais e ir para um sistema um sistema cage-free, então fora de gaiola. Existem relatórios econômicos, isso pode ser uma informação que eu vou até talvez deixar num link, alguma coisa, para os ouvintes dessa apresentação, que mostram que, assim, a transição para sistemas de gaiolas enriquecidas ou gaiolas mobiliadas, que é aquele meio termo, já é extremamente alta e isso vai afetar o preço do ovo. Já falando de sistemas fora de gaiola e sistemas free range, então de um sistema caipira, colonial, aí o preço realmente dispara. E é esse a questão. A questão é o tempo, porque se isso for bem planejado e se for uma transição com tempo, com estudo, com informação, pode ser feita em um período significativo de tempo. Agora, puxar para fazer essa transição aí em 2, 3, 5 anos é muito complicado. E eu vou falar mais uma coisa que é muito importante. Quem vai sofrer com isso, e aí já a resposta da outra pergunta, não é tanto o grande produtor. Porque o grande produtor tem aí, o dinheiro para investir, para fazer essas modificações. A gente está vendo ainda no Brasil grandes empresas fazendo modificações e, pelo amor de Deus, não estou criticando. Eu acho excelente. Mas quem não tem dinheiro? Quem não tem dinheiro é o colega que vende seus ovos caipiras, que vai precisar se adaptar de um jeito que ele nem imagina como vai ser. Muitas vezes aqui defendendo os produtores nem é porque eles não querem, é porque eles não têm a informação e acaba fazendo uma transição mal feita. Se a gente, o pessoal falou da peneira, né? Focar atenção nos grandes. Com certeza, a gente vai, não apenas, e isso é uma coisa que está sendo vista na Nova Zelândia, que deu um período curto de tempo para esses produtores fazerem a transição, e agora o período foi tão curto que agora está sendo expandido. Muitos pequenos e médios produtores estão saindo perdendo seus negócios. Então, exige muito cuidado, exige muito planejamento e o outro gargalo, então a gente fala dessa questão financeira e fala do tempo. É isso. É isso mesmo. Obrigado, Mariana. É muito importante ressaltar essa fala da Mariana, porque, assim, nós do Fórum, nós somos a ONG, nós geramos os questionamentos, nós estamos lá todos os dias batendo nas portas dos produtores, das empresas, estamos mobilizando a população. E nós precisamos também ouvir as pessoas que nós estamos pressionando. Não existe mudança sem diálogo, né? Muito obrigado por ter pontuado isso, porque as pessoas elas precisam entender
que você está nos representando, ou você está representando os produtores de certa forma, mas você também pensa nos animais. E nós, que pensamos 100% em animais, precisamos ouvir também, né, as outras pontas, para que as pontes sejam criadas, né? Com certeza, e ainda que não pensem exatamente da mesma maneira em relação ao negócio, no final das contas, quem vai ser beneficiado são os animais também. Então, no fundo, a gente está lutando pela mesma causa, só de maneiras diferentes. Obrigado. Vou chamar a Elsa agora. Ela tem algumas informações importantes e técnicas sobre uma pergunta, a primeira pergunta que eu respondi. Peraí. Vai lá, Elsa. Oi, gente. Então, eu acho que eu vou complementar a sua fala, Taide, quando você falou dos produtores, e eu vou aproveitar para responder uma pergunta, tá? A pergunta que surgiu agora aqui, no nosso formulário, no slide que apresenta as dificuldades do comprador de ovos, o fator preço é citado 2 vezes. Qual tem sido o gap na negociação entre o que o produtor pede pelo produto e o que o comprador está disposto a pagar? Só para deixar uma informação clara aqui, é que o IBGE, ele documenta quantos produtores de ovos existem no Brasil, mas ele não documenta qual o tipo de sistema que os produtores têm. Então, o que nós fazemos é uma estimativa de quantas galinhas, quantos produtores realmente tenha as gaiolas convencionais como sistema de produção e quem tem sistemas alternativos, que são livres de gaiolas. Então, como acredito que até o Thay falou isso na apresentação dele, nós só podemos estimar quanto tem, mas nós sabemos que cerca de 90% da produção no Brasil atualmente é proveniente de gaiolas. Então, sobre a questão do fator preço, apenas 10% da produção, numa estimativa, obviamente, vem de galinhas livres de gaiolas. O que é um custo de produção, que eu acredito que até a Mariana pode falar muito melhor sobre isso, é um custo de produção alto, é um custo de produção diferenciado, porque o produtor ele precisa mudar todo o seu sistema produtivo, né? Ele precisa adaptar, isso gera custos, então o produto ele vai ter um custo maior do que o comprador está acostumado a pagar. Então, exige tanto esse gap que existe do quanto o produtor pede, ele é mais alto porque ele teve mais custos para fazer a transição dele, e a quantidade de produto que ele tem é muito menor do que de ovos provenientes de gaiolas, e ao mesmo tempo, o quanto o produtor está disposto a pagar, ele quer pagar o mesmo valor, estou assumindo, né, obviamente, ele quer pagar o mesmo valor que ele pagaria em um ovo proveniente de gaiolas, que atualmente é muito mais barato, porque 90% da produção no Brasil é de ovos de gaiola. Então, os preços são muito mais competitivos do que de ovos alternativos. Então, a gente acaba ficando nesse gap. Nós não temos tantos produtores, fornecedores que possam fornecer ovos livres de gaiolas, e nós temos um produto que, no momento, é mais barato do que o ovo livre de gaiola. Então, essa aproximação, ela precisa acontecer, como o Thay falou, até que nós temos projetos futuros, da gente conseguir conversar melhor sobre esses tipos de sistemas com os produtores, para a gente ter informações mais precisas. Quantos produtores têm, o quanto eles estão pedindo, qual que é o volume de ovos livres de gaiolas atualmente, todas essas estimativas para a gente entender melhor qual que é esse gap, e a gente conseguir aproximar, diminuir esse gap da negociação o máximo possível. Acho que é isso. Legal, obrigado. Eu vou chamar o Rafa. Vamos ver aqui. Consegui. Tá aí dentro. Pode falar, Rafa. Eu só queria fazer um comentário, dialogando um pouco com o que a doutora Mariana trouxe, que acho que é muito importante, assim, né, de como que essa questão de diálogo entre terceiro setor, né, quando a gente está falando das ONGs, quando a gente está falando dos movimentos, das organizações de proteção animal, o setor privado, o setor público é fundamental, assim. O próprio relatório que a gente produziu, ele mostra, inclusive, que a maior parte das empresas que responderam são de pequeno porte, né, são quase 60% das empresas, 57,6% das que responderam são de pequeno porte. Isso mostra também essa questão de que eu acho que as pequenas, a gente não está falando aqui de produtores, né, de pequenos produtores, mas eu acho que se tiver algum pequeno produtor ouvindo a gente, entre em contato com o fórum, peça informações, porque a gente percebeu muito durante a nossa pesquisa
que às vezes é uma questão de falta de informação, de falta de diálogo, de falta de conhecimento a respeito desse assunto, e a gente está super aberto para dialogar. Eu acho que é fundamental ressaltar o papel nosso, como uma organização da sociedade civil, do terceiro setor, que é fiscalizar e monitorar o setor privado, né, as empresas, e o setor público. Mas que sem essa fiscalização, sem diálogo, ela fica manca, né? Porque é muito fácil cobrar compromissos e depois eles não serem cumpridos, assim, ainda mais quando você... E aí, quando eu falo de legislação, como eu falei, eu não digo nem legislação de proibir ovos, não é essa a questão, né? É uma questão mais de estabelecer regras mínimas de o que pode ser considerado cage-free, o que pode ser considerado livres de gaiolas, né? Isso seria positivo, inclusive, para os produtores, né? A gente viu na própria pesquisa que a gente fez que o fato de não ter esses padrões mínimos muitas vezes causa insegurança jurídica para eles e uma concorrência desleal, né? Um grande produtor pode passar a adotar uma propaganda do tipo, sou livre de gaiolas, e na verdade não ser. E o pequeno produtor que de fato está seguindo normas e diretrizes, na verdade vai tomar um prejuízo, porque o seu concorrente está adotando uma propaganda enganosa, né? E acho que, reforço aqui, é fundamental a gente ter esse diálogo, e isso também, de uma certa forma, comunica para pequenas empresas, pequenos produtores, em como que eles estão engajados e antenados com essa questão do bem-estar animal, né? E a gente aqui do Fórum fica feliz de conversar com todo mundo, assim, sabe? Seja empresas grandes, sejam indústrias, sejam supermercados, sejam pequenos produtores. Nosso papel é monitorar, fiscalizar, conscientizar, educar e dialogar, né? E eu fico muito feliz da gente ter a doutora Mariana aqui participando e trazendo também os pontos de vista, porque não adianta... eu parto desse princípio, né? Do tipo, se os compromissos são firmados, esse é um passo. Como que a gente vai garantir que esses compromissos sejam cumpridos? E sejam cumpridos de forma que o bem-estar animal não esteja só em abolir a gaiola, né? Tipo, adotem todas as medidas para que isso avance. Acho que esse para nós aqui do Fórum Animal, é muito caro isso. É isso. Bem a parte que a Mariana falou, não dá para simplesmente abolir as gaiolas, né? A gente tem que pensar em todos os outros aspectos que vão ser envolvidos. Vou colocar ela aqui na linha para a gente poder falar um pouco mais. Perfeito. Posso transmitir sua tela? Pode sim. Então, eu queria compartilhar aí com vocês uma matéria do Poultry World, que é tipo um site de informações com notícias a respeito de avicultura, correto? Então, aqui eles têm uma tabela que... Será que está grande o suficiente para vocês? Deixa eu ver se dá para dar uma aproximada aqui. Aí. Uma tabela com os custos de capital por dúzia de ovos para 3 tipos de sistemas. Então, sistema convencional, sistema aviário e sistemas de gaiolas mobiliadas, que é aquele meio termo. Então, aqui, no lado, na primeira coluna, a gente tem os tipos de custo, então, comida, trabalho, a pintainha, custo com energia, operações, e tá tudo aqui esquematizado nessa tabela, e o preço médio por tipo de sistema. E aí a gente vê uma porcentagem maior de 36% no sistema aviário, comparado com gaiolas convencionais, então um custo de 36% maior em sistemas de aviário e 13% maior em sistemas de gaiolas mobiliadas. Além disso, eu tenho uma informação aqui para vocês do Reino Unido, que também mostrou que esse é do grupo BFR-EPA, que é um grupo da British Foundation, a Fundação Britânica de Ovos Free Range, alguma coisa assim, eu preciso pegar o nome de novo, mas a ideia é que eles têm um website super interessante, eles têm um website que o produtor pode entrar e anonimamente colocar que tipo de sistema eles têm, quanto que ele gasta nas diferentes unidades, nos diferentes custos, e
aí comparar o quanto que ele está gastando e o preço do ovo, e o preço pelo qual ele está vendendo o ovo. E aí ele vai poder comparar em relação a outros produtores, também no Reino Unido, para ver quais são as diferenças e para eles terem uma estimativa de quanto vão gastar, qual vai ser o lucro, isso e aquilo. Então, esse grupo britânico falou que, em uma apresentação recente, 2 semanas atrás, que o custo de ovos em sistemas fora de gaiola, e aqui a gente não está falando de free range, está falando só daquele sistema que é em galpão, vai ser entre 15% a 20% maior, comparado com gaiolas convencionais. Então, aí a gente pode ver que existe realmente um aumento do preço que é muito significativo, e eu vi que tem uma pergunta falando que... duas perguntas que se o Thay... Posso ler, Thay? Pode sim. Daí a Legal. gente coloca você com o seu ponto de vista e depois a Cris com o ponto de vista mais das organizações. Legal? Perfeito. Tá bom. Posso encerrar sua tela? Pode. Beleza. Então, aqui a pergunta é, considerando que o maior consumidor está na classe baixa, como fazer a transição sem repassar o custo para o consumidor? Pois o número de aves por hectare será diminuído consideravelmente. E a outra pergunta é falando a respeito do preço do ovo livre de gaiola. Será que o consumidor final tem condições de pagar por essa elevação de custos? O maior prejudicado não é o pequeno produtor, mas o consumidor final. E aí eu vou falar que realmente, se for uma transição mal feita, não planejada, e essas teclas que eu venho batendo desde o começo da minha apresentação, realmente... ninguém será beneficiado. O animal não vai ser beneficiado porque não vai ser um sistema que utiliza dados científicos e comprovados para a melhoria do seu bem-estar. O produtor não vai ser beneficiado porque ele vai ter um gasto muito grande com essas transformações que ele vai precisar fazer na sua empresa, na sua granja, e revender esses ovos, e o consumidor, e revender esses ovos para quem? Considerando que a gente tem aí uma grande classe com o menor poder aquisitivo, correto? Que não vai estar, talvez, tão interessada em comprar esse ovo que vai ter um preço mais elevado. E, terceiro, o consumidor que realmente vai estar pagando por essas diferenças. Então, última vez que eu falo isso, mas o tempo é tudo, e informação, correto? Obrigado. Pode falar, Cris. Legal. Só queria falar duas coisas assim, importantes. Uma é que a gente está acostumado no mundo que as pessoas comem ovos, mas não vi ninguém morrer por falta de ovo. Temos aí proteínas também que não tem colesterol e nutricionalmente não temos nenhum acordo ainda para ver se o ovo é mais benéfico ou prejudicial para a saúde. Então a gente está supondo que as pessoas precisam de ovos para viver, talvez não precisem de ovos para viver. Temos muitas opções. Outra também é que o capitalismo se reinventa, né? Não acredito que os produtores vão falir por causa de preço de ovo. Tenho certeza absoluta, pelo que a gente vê na dinâmica de mercado, que vai se adaptar e que vai buscar soluções e vão criar outros produtos, ou então vão acessibilizar. Mas o problema é o tempo, Cris. O problema é que até eles conseguirem arranjar a solução, eles vão ser muito prejudicados. Então, é esse equilíbrio entre buscar o que é bom para os dois lados. Certo, mas aí eu vou falar também para respeitar nossa causa aqui, né? Vamos respeitar, a gente sabe. Não, com certeza. Vou falar só da minha perspectiva, porque a gente está falando aqui, né, de ovos e vamos cuidar para as pessoas consumirem ovos. Não, a gente está falando das galinhas aqui, né? Estamos falando que a gente sabe que elas sofrem um abuso horrível e que ninguém olha para elas, mas nós estamos olhando. Então a gente vai respeitar e não vou aqui falar que a gente está também preocupado com a economia, com o consumidor, com o produtor, né, nesse caso, porque a gente sabe que o capitalismo vai se reinventar. Se eles falirem, outros produtores vão surgir, outra forma de negócio vai surgir, mas as galinhas, o mais importante para a gente trabalhar com isso é respeitar a nossa causa, que sim, é muito importante e muito válida. Eu acho mais importante do que a economia de certos produtores. Começou a dar uma travadinha aqui, mas eu ouvi. E é justamente por isso, Cris, que eu agradeço tanto o convite, por trazer um ponto de vista diferente, que realmente temos um ponto de vista diferente, a gente não vai compartilhar necessariamente da causa, mas o ponto
que para mim, né, no caso dos produtores, do pessoal do bem-estar animal, cientificamente falando, é melhorar o agora, pode ser diferente do seu ponto final, mas a gente vai estar trilhando aí um caminho que a ideia é beneficiar. Com certeza, com certeza. Sozinho uma andorinha não faz verão, né? Com certeza. Obrigado, meninas. Bom, agora a gente tem uma pergunta sobre como fazer com que tudo isso dê certo, que permeia a conscientização, né? Basicamente, pessoas, é interessante que vocês entendam que só de estarmos falando do assunto, só de estarmos movimentando as redes sobre esses assuntos, a gente já começa a ter pequenas mudanças, sejam elas positivas ou negativas para o mercado, ou positivas ou negativas para a vida dos animais. Mas só de falarmos, nós já temos as mudanças, tá? As ONGs, em geral, elas fazem conscientizações via as suas redes sociais, não somente o fórum, existem outras ONGs de proteção animal que, como vocês podem conhecer, que também fazem conscientização. É importante que, se você se assemelha pelo assunto, se você quer ver mudanças, acompanhe de perto o trabalho dessas ONGs, não só do fórum, que você também participe divulgando as informações. Os nossos trabalhos, eles utilizam muito o apoio popular. Então, caso vocês queiram, felice, voluntarie-se, faça a participação que você quer ver dentro do mundo, faça essa participação com as ONGs. Não necessariamente uma ONG de proteção animal, mas uma ONG de preservação ambiental. São coisas que todos nós podemos fazer, dedicar o tempo, expertises, skills que a gente vai adquirindo ao longo da vida, e talvez você possa ajudar a campanha aí da ONU, da Agenda 2030, que muita gente conhece, muita gente fala, mas poucos praticam, né? Então, eu quero agradecer a participação de todos. Deixa eu ver se eu consigo colocar todo mundo aqui na tela para a gente dar um tchauzinho final. Vânia, você está aí? Oi, tá, eu estou sim. Que bom. Muito obrigado a todos. Muito feliz com essa discussão, agradecer muito a Mariana, a Cristina e também a equipe, né, tão aguerrida, né, que nós temos para discutir esse assunto. Eu acho que, como ficou muito evidente, né, não é um assunto simples, é um assunto desafiador e que precisa da participação de todos, né? Eu gostei muito da fala do Rafael, quando ele mostrou, né, que é importante a gente criar esses pontos pontos em comum, né, e discutir as diferenças que a gente tem para achar as estratégias. Se não for assim, a gente não consegue avançar. Então, o esforço que nós fazemos, a Cristina, enquanto organizações não governamentais, para lutar por políticas, né, onde os animais sejam tratados em princípios de bem-estar animal, a gente tem uma ciência que nos apoia, é fundamental e só é eficiente quando nós temos pessoas como a Mariana, né, que investe todo o tempo e conhecimento em trazer isso para nós. Então, eu acho que o evento foi um sucesso, eu fico muito feliz com o trabalho de vocês todos, parabéns a todos, em especial agradecer as nossas participações aí da Cristina e da Mariana, convidar todos para acompanharem as nossas páginas do fórum, no Instagram, no Facebook, as campanhas específicas, né, que são feitas nesse sentido, e incentivar as pessoas, sim, que se elas ainda querem consumir ovos, que elas busquem as alternativas, que elas façam pressão nas empresas, né, que utilizam esses produtos, porque a própria essência do bem-estar animal nasceu de uma movimentação da sociedade para a gente chegar onde nós estamos hoje. Então, convidamos a todos a estar conosco e fazer esse esforço. 1 mais 1 sempre é bom e a gente se dá as mãos e lutamos de forma muito mais aguerrida pelos animais. Muito obrigada, minha gratidão a todos. Obrigado a todo mundo, pessoas. Quem ainda não baixou pode utilizar o QR Code para fazer o download. A gente também vai disponibilizar nas nossas redes sociais, no site, no nosso Instagram. Vocês podem fazer o download tanto em português quanto em inglês. E é isso. Obrigado a todos pela participação. Passamos 10 minutinhos do nosso horário, mas foi muito bom tê-los com a gente e eu espero que todos tenham gostado.
Tchau, tchau. Obrigada, gente. Parabéns, Tchau, Fórum. gente. Obrigado, hein? Obrigado. Tchau.